Senhor amado, mais uma vez em Tua presença nos prostramos com alegria, porque estamos na Tua casa de oração, celebrando ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, continua na direção deste culto, Pai, continua falando conosco, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, que seja recebido, que haja liberdade para cada vida que aqui está, para cada vida que participa deste culto online, Pai, para que o Teu Santo Espírito opere livremente, Pai. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, que verdadeiramente estejamos diante do Senhor, Te louvando e Te adorando, e fazendo isso de todo o nosso coração. Apresentamos aqueles que estão enfermos, que sejam curados, Pai, que sejam totalmente restabelecidos, seja enfermidade do corpo, da alma ou do espírito. Seja com a Tua igreja, Pai, pois é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Mais uma vez você pode louvar ao nome do Senhor, aplaudindo a Jesus. Amém. Você pode assentar. Glórias ao nome de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, por gentileza, abra a sua Bíblia. Você que também está participando conosco deste culto, não é? Você que está online, não tenha nenhuma dúvida que o Senhor também está aí onde você está. Aleluia. Eu tenho dito aos irmãos que nós fomos chamados para glorificar a Deus. O Senhor planejou a nossa vida de uma maneira tal para que pudéssemos estar glorificando e exaltando ao seu santo e excelso nome. E eu gosto de pensar que o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição foi para todos. Como ele diz, mas somente aqueles que nele creem, né? Aí eu cito geralmente João 3,16, onde o Senhor Jesus diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor espera da sua igreja um comportamento diferente daqueles que estão no mundo. Falamos sobre isso agora de manhã. E agora, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 30 e 31, nós teremos como base da nossa meditação neste culto. Abra sua Bíblia, não é? Você que está em casa, você que está aqui, já pediu uma vez, no 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31. Diz o texto: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Irmãos, o texto nos faz lembrar a herança que temos em Cristo. A herança que temos em Cristo é uma herança que não é somente para a eternidade. Quando falamos do Deus que é vivo e verdadeiro, nós precisamos nos lembrar que Ele cuida da nossa vida aqui, hoje, amanhã, depois e eternamente. Ele continuará cuidando. Então nós podemos dizer que essa herança que nós temos, não é? A palavra de Deus nos garante que é uma herança eterna. É uma herança que recebemos em vida e que nos acompanhará eternamente. Por quê? Porque Jesus Cristo, em Deus, o Pai, se tornou sabedoria, que diz o texto, justiça,
santificação e redenção. Então, a salvação é toda pela graça de Deus. Por isso, não podemos nos gloriar em nenhum ser humano, não podemos nos gloriar ou firmar a base da nossa fé ou da salvação nas boas obras. Jesus é a sabedoria de Deus e a nossa sabedoria. É Ele quem nos faz entender a vida. Irmão, se não olharmos para a vida através de Jesus Cristo, não entenderemos o seu verdadeiro significado. Quando a gente fala de alegria, quando a gente fala de se regozijar, quando a gente fala de estar alegre na presença do Senhor, as pessoas que ainda não tiveram uma experiência real com Cristo, têm dificuldade de entender isso. Porque a nossa alegria, ela não é uma alegria de o tempo inteiro estar gargalhando, mas é uma alegria que provém do mais profundo do nosso ser, onde o Senhor tem agido, não é? Derramando da sua paz, da verdadeira paz. Amém? Então, Jesus é a única e verdadeira interpretação detalhada e cuidadosa de Deus. Jesus para mim e para você é justiça, pois Ele é aquele que restaura a nossa relação com Deus. E essa restauração, ela só pode ocorrer por intermédio de Jesus Cristo. Por meio da fé em Cristo, nós somos justificados e declarados livres da culpa perante o tribunal divino. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. As Sagradas Escrituras nos ensinam que somente em Cristo Jesus nós somos justificados. E é bom a gente sempre lembrar que a justificação, ela vem na mesma medida para todos, não é? No momento em que declaramos a Jesus Cristo como Senhor e único Salvador, somos imediatamente justificados. Então a justificação vem do Senhor e é igual para todos. Aí quando a gente fala em justificação, eu lembro imediatamente de santificação, que a santificação é uma busca pessoal, não é? O Senhor fala sobre a santificação. Então Jesus é para nós igualmente santificação. E é através dele que nós somos separados para servir a Deus. Nós somos chamados de uma forma muito especial para servir a Deus. E em Cristo Jesus e por seu poder, nós somos transformados, não é, de um degrau da santificação a outro. Mas Jesus também é para nós redenção, porque foi Ele quem pagou o preço para que fôssemos salvos. Então a nossa esperança, ela é o que? Ela é viva. A nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança já venceu a morte. A nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança está assentada à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, fazendo uma coisa, intercedendo por nós. Aleluia. Então qual é a convocação divina? A convocação divina é que vivamos por fé. Fé naquele cujos recursos jamais se esgotarão. Eu falei hoje pela manhã que é como um cântaro, não é? Sendo derramado sobre a nossa vida, continuamente, esse cântaro não seca, o Senhor derramando da verdadeira justiça e santidade que provém dele. Então derramando sobre aqueles que estão em Cristo, da verdadeira justiça e santidade. E isso não tem fim. A graça de Deus é infinita, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Então o projeto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é projeto de paz, é projeto de bênção. Aí a gente lembra lá do que está escrito em Jeremias 29, não é? É projeto para que tenhamos um futuro abençoado, não é? Um futuro de bênçãos na presença do Senhor. Amém? Escute isso. Quando tudo parece perdido, quando parece que não haverá nenhuma solução, Deus ainda tem solução.
o que é que nós costumamos dizer? Que a última palavra sempre será a palavra de Deus. Então somente Deus é aquele que pode dar jeito na nossa vida, dar jeito no Brasil, dar jeito no mundo. Em nosso texto básico, nós temos a seguinte afirmação: mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Vós sois de quem? De Deus. Observem que tudo é por intermédio de Cristo Jesus, não é? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia. Aí vem a minha primeira pergunta. E você responde aí na sua mente, no coração. Será que eu e você, será que nós, todos nós, como igreja do Senhor, temos feito isso? Para que façamos isso, irmãos, é necessário ter a visão profética para mudar realidades. Isso não significa perfeição. Isso não significa somente vitórias. Isso significa que diante das lutas, das aflições, das dificuldades da vida, das perdas da vida, o Senhor permanece conosco. Ele permanece nos sustentando. Ele permanece provendo as nossas necessidades. Ele continua indo à nossa frente. Ele está à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa retaguarda. Ele está em todos os lugares. Ele vai aplanando o caminho. Você crê nisso? Então, em Cristo Jesus, nós somos chamados para glorificar a Deus. E pelo fato de sermos chamados para glorificar a Deus, não significa que teremos uma vida de facilidades. Não. Por favor. Deus não promete vida de facilidades para ninguém. Mas Ele garante a sua presença. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ali quando Jesus estava voltando para o Pai, Ele deu essa mensagem para os seus discípulos, e essa mensagem, ela continua sendo válida hoje. Válida para mim, para você, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, algumas atitudes são necessárias na nossa vida, e apenas citarei algumas. Então a primeira delas é que precisamos ter convicção da bênção de Deus. Mas pastor, diante da pandemia, tantas pessoas têm partido. Ontem eu recebi a notícia que quem partiu para o Senhor foi o pastor Edno Fonseca Fialho. No início do nosso ministério, várias vezes esteve aqui na igreja, né? E recebemos a notícia e não nos assustamos, mas na verdade o que nós gostaríamos é que todos estivessem vivendo muitos e muitos dias mais, muitos e muitos anos mais. Durante essa pandemia perdemos 3 irmãos da igreja. Gostaríamos de não tê-lo perdido. Nós não temos poder para resolver isso. Mas a palavra de Deus nos diz que a vontade dele é soberana. Que ele tem o controle da nossa vida. Mas nós somos humanos. E como os humanos nós temos emoções. E eu fico imaginando a dor da separação de cada família. A dor da separação que existe na igreja. E o que é que nós temos que fazer? Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque Ele sabe o que faz. Ele só faz o melhor. Ele tem todo o poder. E a segunda atitude que nós devemos ter em nossa vida, para que possamos glorificar a Deus, é enxergar as situações sob a perspectiva divina. É o que eu acabei de falar. As circunstâncias são adversas. As circunstâncias são difíceis. Não temos uma explicação humana, uma explicação que
que tem uma lógica humana, porque as coisas de Deus, irmãos, elas não são discernidas pela sabedoria humana, elas são discernidas espiritualmente. Então nós podemos ver que o ser humano sem Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador, a palavra nos ensina que está morto. É por isso que somente Deus tem poder para trazê-lo à vida. Mas a terceira atitude que devemos ter em nossa vida, para que possamos glorificar a Deus, é que é necessário crer que Deus opera no impossível. Amém? Você crê nisso? Crer que Deus opera no impossível. Irmãos, aí eu lembro quando eu vejo algo desse tipo, quando eu vejo essa palavra, aí eu lembro que, ora, se Deus traz à existência o que não existe, quanto mais operar naquilo que a gente imagina ser impossível. Ele faz muito mais do que pedimos e do que esperamos. Você crê nisso? Aí Lucas, no capítulo 18, versículo 27, Jesus faz a seguinte declaração: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu não sei se você tem visto milagres, mas eu tenho visto milagres. Milagres acontecem. Mas jamais nos esqueçamos que a vontade de Deus é soberana. E tudo que Ele faz tem um objetivo específico. E Ele também nos diz que todas as coisas, não algumas, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam. Aleluia! Quando eu estava no hospital, passar o dia de 31, dia de ano, sozinho lá no hospital, onde são 2 dias importantíssimos para a nossa vida: culto de Natal e o culto de Ano Novo. E ali vem tudo na mente da gente, vem o que a gente aprendeu da palavra, vem aquilo que o Senhor está fazendo. E aí esse texto veio à minha mente e ao meu coração, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós podemos declarar isso, que nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Nós temos a presença do Espírito Santo, que nos fortalece, que nos reanima, que nos capacita, que nos faz perceber a necessidade de continuarmos olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que nos faz lembrar que diante de todas as lutas, aflições da vida, o nosso coração precisa ser guardado. A quarta atitude que devemos ter em nossa vida, para que possamos glorificar a Deus, é que precisamos viver por fé nesse Deus que não conhece impossíveis. Aleluia! É Ele quem nos ensina viver por fé. Aí tem gente que diz assim: pastor, mas eu tenho um problema, eu não tenho fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a quinta e última atitude que devemos ter em nossa vida, para que possamos glorificar a Deus, é que nós precisamos ter esperança, que Deus está fazendo algo grande. Aleluia! Eu disse hoje de manhã que nós não temos como avaliar a importância, a grandeza, o quão é maravilhoso a salvação. Nós precisamos parar e pensar sobre isso. Nós temos a garantia da vitória final. Nós temos a garantia em Cristo de que estaremos face a face com Ele eternamente. E a eternidade não é algo que tem um princípio, meio e fim, mas é algo que jamais terá fim. Aleluia! Quando nós pensamos em Deus, pensamos no Deus que é eterno, no Deus que sempre existiu. Ele não teve um início, Ele não terá um fim. Nós tivemos um início quando fomos gerados,
quando nascemos, o Senhor nos deu um espírito novo, e esse espírito é imortal, significa que temos um início, mas não teremos um fim. O nosso corpo sim, mas o nosso ser, nós somos seres espirituais, aleluia. Lá na carta aos Hebreus, o escritor declara lá no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Olha só. Ele recompensa a todos aqueles que o buscam. E por que nós buscamos a Deus? Porque ele veio e se apresentou. Porque se ele não tivesse se apresentado, nós não saberíamos quem ele era. Quando Moisés disse: Senhor, quando eu estiver ali no Egito, diante daquele povo, aí eu vou dizer, diante daquele povo incrédulo, daquele povo idólatra, daquele povo desobediente, quem eu vou dizer qual é o Deus que está me enviando? Aí Moisés diz: fala para o povo que o eu sou te enviou. Aleluia! O eu sou te enviou. E o Senhor usa o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 23, e nos diz: e tudo o que não provém da fé é pecado. Olha só, está lá, anota aí. Romanos 14, 23 nos diz: e tudo o que não provém da fé é pecado. Finalmente, a quinta atitude que devemos ter em nossa vida, para que possamos glorificar a Deus, é tenha esperança que Deus está fazendo algo grande. Repito isso para você. Tenha esperança que Deus está fazendo algo grande. Eu quis repetir porque é preciso que a gente guarde isso, porque quantas vezes não estamos percebendo que o Senhor está fazendo algo muito grande. Aí então a gente pode dizer que o Senhor está somente no começo, mas Ele já começou, aleluia. Agora, meus amados irmãos, nós estamos vendo aí as coisas acontecerem. Eu tenho falado para os irmãos que nós estamos não somente contemplando, mas vivenciando. Aí vem a nossa mente, ao nosso coração, a grande necessidade de, como igreja de Cristo, a gente está renovando o nosso propósito de servi-lo, de louvá-lo, de adorá-lo de todo o nosso coração. Por quê? Porque o Senhor procura adoradores que o adorem de coração. Então ele usa o apóstolo Paulo para fazer usa uma linguagem figurativa, não é? Com relação ao fermento, com relação ao pecado. Ele diz: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Remover o fermento velho é rejeitar tudo aquilo que o mundo tem como normal e natural, mas que é contrário aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Nós temos experimentado uma nova vida. Nós temos experimentado uma vida diferente em Cristo. E essa vida que temos experimentado diferente em Cristo é uma vida onde nós passamos a viver não fazendo aquilo que a gente imagina, que a gente acha ou que a gente acredita, mas a gente passa a viver em submissão ao Espírito Santo de Deus. Então a vontade da carne não pode mais prevalecer em nossa vida, porque nós somos chamados para viver glorificando a Deus. Amém? Então a presença de Cristo faz toda a diferença. Então façamos uma coisa. Antes da gente resolver qualquer coisa, para e ora. Procura saber do Senhor. Senhor, me mostra. Me mostra. Me mostra qual é a tua vontade. Eu tenho dito para aqueles que estão solteiros. Eu tenho dito, ora e diz assim: Senhor. Eu digo para a mulher e digo para o homem. Para a mulher eu digo:
ora ao Senhor e diz assim: Senhor, quem é aquele que o Senhor preparou para mim? Para o homem eu digo, você ora e diz: quem é aquela que o Senhor preparou para mim? Não existe nada melhor do que um casamento onde existe a presença do Senhor. E não existe nada pior do que um casamento sem a presença do Senhor. Eu não sei quantos anos você tem orado, mas eu me lembro de uma determinada irmã, não vou citar nomes, há muitos anos, ela orava pelo marido. Ela orava pelo marido e já apresentava a vida do marido durante muitos e muitos anos. E eu me lembro da noite, essa igreja nem sonhava em existir. Eu me lembro da noite em que aquele homem fez uma declaração, aceitando a Jesus como Senhor, único e suficiente Salvador. E eu ainda tenho na minha memória, como se fosse um quadro, não é? Depois que eles saíram, depois que saímos daquele local, foi ali no Colégio Batista, e ali na pracinha, nós morávamos logo depois. O que vem na minha mente, aquela senhora, o seu marido, a alegria dela, conversando com meus pais. E no outro dia de manhã vem a notícia de que durante a madrugada, aquele homem tinha partido para a presença do Senhor. Aí você pergunta, mas como aquela mulher orou por tantos anos, e no momento que ela tem alegria de ver o seu marido salvo, amanhece o dia, então, o homem foi chamado para o Senhor. A soberania de Deus é absoluta. Nós não temos explicações. A única explicação que temos é que o Senhor sabe de todas as coisas e que a presença de Cristo em nossa vida faz toda a diferença. É importante ressaltar que aquela irmã não esmureceu na fé, mas ela continuou firme até depois de muitos anos, quando foi chamada para a presença do Senhor. Eu tenho dito também, irmãos, que cada culto ele é único e cada culto é especial. E os cultos, eles não se repetem. E o Senhor nos dá a oportunidade de hoje, como igreja, estarmos cumprindo a ordenança da ceia do Senhor. Mostra essa mesa bonita aí, como foi feita aqui, com tanto carinho, foi preparada, né? Está aqui. Nós temos uvas, nós temos trigo, nós temos o pão, nós temos o suco de uva. Que coisa tremenda. Em Cristo nós somos chamados para glorificar a Deus e com isso nós precisamos viver em novidade de vida. Sabe, irmãos, a vontade do Senhor eterno é soberana. A vontade do Senhor eterno ultrapassa a tudo aquilo que imaginamos. E Ele está determinado a fazer parte da nossa vida. Em Cristo Jesus. E Ele está determinado a fazer parte da nossa vida para nos orientar, para prover as nossas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Eu tenho uma coisa que eu preciso dizer para você. Você precisa voltar para Deus. E isso só acontece por intermédio de Jesus Cristo. Eu não sei, irmãos, mas o culto da ceia é um momento muito especial para a igreja do Senhor. É um momento de alegria, porque nós estamos anunciando a morte de Cristo e proclamando a sua ressurreição. É impossível anunciar somente a sua morte, porque Ele não ficou naquela tumba, a tumba está vazia. E quando entramos ali naquele lugar, que é como se fosse uma gruta na pedra, não é? Está lá uma placa bem grande, e a gente entra ali, está escrito que Ele não está ali, mas ali. Ele ressuscitou dentre os mortos. Então, o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive.
E assim, na sua presença, nós somos protegidos e glorificamos ao seu santo e excelso nome. E fazemos isto com alegria. Como em nosso texto básico, nós podemos ler dizendo: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.